Daqui a pouco vamos falar da convocação da seleção brasileira, mas eu já te adianto que o Flamengo teve 4 jogadores convocados. Wesley, chamado pela primeira vez, Léo Ortiz, Danilo e também o Gerson. Falando em Flamengo, o time está há 21 jogos sem perder. Acabou? Sim, carnaval já foi. Acabou a brincadeira, agora é coisa séria. Começou! Pra carioca, o ano só começa depois do carnaval. Então, feliz ano novo! Flamengo é só alegria, filho. Só vitória esse ano. Graças a um nome composto. Felipe Luiz. Ai, Felipe Luiz. Felipe vai ganhar o Carioca, já ganhou a Supercopa, vai começar bem no Brasileiro. É um começo de carreira. Surpreende pelo tempo, né? Desse trabalho já se mostrar muito bem feito. Campeão da Copa do Brasil, da Supercopa Rei e números super positivos. Por exemplo, atualmente Felipe é o técnico com maior invencibilidade no país, comparando os treinadores dos times que vão disputar as séries A e B do Brasileiro. São 21 jogos sem derrota. Joga do jeito que a torcida gosta, vai pra cima, avança. Felipe já tem a segunda maior invencibilidade à frente do Flamengo desde 2019. Superou o Dorival Júnior, que passou 19 jogos sem perder. À frente de Felipe, só Jorge Jesus, que chegou a 29 partidas sem derrotas. O Felipe, desde o ano passado, do primeiro jogo até a conquista da Copa do Brasil, mostrou um trabalho muito consolidado, né? Sabendo muito do que está fazendo. Por isso, essa chuva de elogios. O cara veio para trocar, para surpreender o futebol. Ele vai ser a nova geração de técnicos pro futebol brasileiro. Felipe Luiz, tô contando contigo na seleção, hein? Gente, e olha só que legal a reação do lateral Wesley do Flamengo. Foi a primeira convocação dele aos 21 anos. Ele estava concentrando com a filhinha no colo, dormindo. A irmã e a mulher do Wesley dão um berrão quando o Dorival anuncia o nome dele. Vamos acompanhar, ó. A filha leva um susto enorme, mas era por um bom motivo, não é não, gente? Bom demais. Tem mais então do Flamengo, porque, Roberta, são vários jogadores do Flamengo convocados, em 4. Não é isso, Jailson? É, fora das outras seleções. Isso, sem contar, eu tô contando só da lista do Dorival, não é, Roberta? Ah, é? É verdade, outros estrangeiros também serão convocados. Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você, todos os amigos do Sport Center, para todo mundo ligado também aqui com a gente. Hoje a gente vai, inclusive, falar sobre isso na parte da tarde lá no Ninho do Urubu, porque tem coletiva do goleiro Rossi. E antes dessa coletiva, terá uma homenagem para Arrascaeta, ele que completou 300 jogos com a camisa rubro-negra no jogo contra o Vasco, a partida de ida do Campeonato Carioca, da semifinal. E aí o Arrascaeta, então, recebendo essa homenagem hoje no Ninho do Urubu. Ele que é um dos maiores campeões da história do Flamengo, com 14 títulos conquistados. Depois, então, coletiva do Rossi. E o Flamengo teve aí essa semana toda sem compromissos e tempo importante para recuperar os jogadores para essa partida de volta contra o Vasco no sábado pelo Campeonato Carioca. O Flamengo, inclusive, pode perder por um gol de diferença para chegar na final da competição. O Danilo, por exemplo, inclusive foi convocado, teve um incômodo muscular no jogo contra o Vasco, ficou fora, então é um atleta que a gente vai observar na parte da tarde, se ele está ali 100% para o Felipe Luiz chamá-lo, relacionar esse atleta para essa partida. Outros que a gente vai observar também, Alexandro e Juninho, ficaram fora também do clássico, mas estão recuperados de lesões. O De La Cruz, por exemplo, ficou no banco de reservas, está fazendo ali um controle de carga. E Michael e Cebolinha, esses ainda devem mesmo desfalcar o Flamengo para essa partida de volta. Então, nesse treino aberto para a imprensa, só os 15 minutinhos ali iniciais, a gente vai tentar observar como estão esses jogadores para esse clássico do final de semana. Bruno. Obrigado, viu, Roberto? Então, só confirmando os 4 convocados, Wesley, Gerson, Léo Ortiz e Danilo. Ô, Lucas Pedrosa, e aí essa novidade do Flamengo? Cara, assim, o Flamengo, na verdade, independentemente de quem jogar, Fernanda, vai ser o Flamengo que a gente já espera que seja.
O De La Cruz não jogou no último jogo por conta do gramado sintético, até o Vene explicou isso, o Felipe Luiz também explicou isso na coletiva, e ele é um jogador extremamente qualificado, um cara que é um motorzinho, que muda o time do Flamengo também. Claro que ele está sendo preservado justamente para não acontecer o que aconteceu ano passado. O De La Cruz custou muito aos cofres do Flamengo e não conseguiu ser um jogador regular no sentido de físico, principalmente dentro de campo, porque quando ele jogava bem, mas ele jogou muito pouco porque a gente esperava em relação à constância. Então, assim, ele voltando no sábado, o Flamengo ganha outra cara. O Flamengo é um time que tem o Gerson, que tem jogadores espetaculares, até mesmo o Everton Araújo, que é um garoto da base, que desde o ano passado vem surgindo muito bem. Se ele jogar, ele vai jogar bem. Pulgar, até o Alan tá começando a voltar a desempenhar seu futebol. Então, assim, independentemente de quem jogar, Fernando, eu tenho certeza que o Flamengo vai ter um time muito, muito, muito bom à disposição. Eu falei 4 da seleção que a gente vai comentar já, sim, mas o Gonzalo Plata foi convocado, o De La Cruz foi convocado, o Arrascaeta foi convocado. Então, assim, é muita gente boa nessa equipe do Flamengo. O Flamengo pode ter 9 jogadores convocados. A gente, essa semana mesmo, acho que foi ontem, a gente falou em relação à despreocupação do torcedor. Porque se antigamente, pouco tempo atrás, o rubro-negro ficava, puxa, agora a gente ficou sem o Bruno Henrique, ficou sem o Arrascaeta, não há tempo de lamentação, sim, porque existem peças valiosas. E aí, para esse jogo contra o Vasco, você podendo ter o retorno de um Danilo, de um Alexandro e de um Juninho, olha a potência desses 3 jogadores, ô Pedrosa, sim, a potência de que já tem no elenco do Flamengo, e foi o que a gente até falou em relação agora ao torcedor do Vasco, né? A gente fala que com um torcedor carioca é difícil, o cenário é difícil, mas não é impossível. O torcedor do Vasco tem que ter a fé, a esperança dele aí, as boas notícias de ontem em relação ao jogo do Nova Iguaçu. Mas esse time do Flamengo tem elementos muito poderosos. A gente falando de um Danilo e um Ale... Eu já falei isso várias vezes aqui, eu sou muito fã do futebol do Danilo. Eu gosto desses jogadores com experiência e que conseguem fazer uma mudança de cenário, não só técnico, mas também mental, o Lucas Pedrosa. O Danilo no futebol brasileiro, ele é muito acima da média. Hoje, se a gente for pensar em seleção, eu acho que tem outros jogadores na frente dele, mas em relação ao futebol brasileiro, e ele jogando no melhor time do Brasil, com um treinador que entende e o entende completamente dentro de campo. O Danilo é um cara inteligentíssimo. Ninguém passa pelo Manchester City, pelo Real Madrid, pela Juventus, pelo Porto, sem ser um grande jogador. Então, assim, sem dúvida alguma, ele dá uma adição ao time do Flamengo, que já tem o Léo Ortiz, que é um grande zagueiro, e o Alexandro também. Apesar do Varela ter feito boas partidas como lateral esquerdo, o jogador de ofício é o Alexandro, é um bom jogador, é um excelente jogador também. É complicado, né? Os caras têm uma seleção de fato. A responsabilidade é toda do Felipe Luiz, toda do Flamengo, de conseguir passar para essa final, principalmente com o resultado conquistado no último sábado, mas também porque é o que eu sempre comento aqui. O Felipe Luiz, ele é competentíssimo, ele é muito estudioso, mas ele também deu a sorte de ter uma máquina na mão. O Flamengo é uma máquina, gente. Então, assim, toda a responsabilidade que o Flamengo tem de jogar bem, com certeza ela é plausível de acordo com a qualidade desse elenco. E eu confesso que eu estou curioso para ver como o Dorival vai escalar o Wesley. Porque o Wesley, no Flamengo, atualmente com o Felipe Luiz, ele é praticamente um ala. Ele joga muito avançado. E na seleção brasileira, o Dorival joga muito com as pontas. A gente vê vários jogadores abertos pela ponta, independentemente de quem atue ali, mas é sempre com essa função. Por exemplo, o Savinho, o próprio Rodrigo, o Rafinha já fez essa função atualmente, faz muita meia também. O próprio Estevão faz essa função. E eu quero saber como ele vai encaixar o Wesley ali na seleção brasileira. E tomara que o Wesley entre em campo. Não sei se vai ser titular, não sei mesmo. Mas pelo menos que ele entre em campo para sentir esse gostinho de entrar em campo com a camisa da seleção brasileira. Sensacional. Parabéns ao Wesley pela convocação, um jogador que merece muito, postou um vídeo. Quem quiser ver esse vídeo, postei nas minhas redes sociais, não vou botar aqui por questão de monetização, mas está no meu Twitter, no meu Instagram, @VeneCasagrande. Um vídeo sensacional, ele comemorando, segurando a filhinha ali, com a família dele, muito legal. É impossível você, pelo menos, não ficar arrepiado com esse vídeo, tá? E o Flamengo, ele teve 4 jogadores convocados para a seleção brasileira e poderia chegar a 11, sabe por quê? Além dos 4 no Brasil, ainda tem Varela, De La Cruz e Arrascaeta, seleção uruguaia, Pulgar, seleção chilena, e Gonzalo Plata, seleção da Venezuela, do Equador, desculpa. E aí, o Vinha e o Pedro, se eles estivessem à disposição, provavelmente estariam convocados também.
O Vinha era sempre convocado para a seleção uruguaia. O Pedro estava sendo convocado pelo técnico Dorival Júnior. Chegaria a 11 atletas. Eu sei que muita gente vai falar assim, caramba, vai prejudicar o Flamengo. Eu concordo, mas o Flamengo, do jeito que é uma seleção, a verdade é essa, não no sentido literal da palavra, mas tem jogadores de alto nível. A partir do momento que você tem jogadores de alto nível, o risco que você corre é esse, de ter atletas convocados. O problema é quando os clubes vão reclamar com a CBF, questão de calendário, que o calendário do futebol brasileiro tem que parar em determinadas situações de convocação. A CBF alega, vocês clubes, vocês têm que fazer contratações que tenham jogadores para substituí-los. Então, é muito fácil a CBF falar isso, né? O problema não é ter jogador de qualidade e ter jogador convocado. O problema é o discurso da CBF diante da reclamação dos times. Mas, dito isso, fica aí uma prova de que, de fato, o Flamengo tem uma seleção em seu elenco e isso confirma aquilo que o Felipe Luiz diz, que caso esse elenco não jogue, a culpa é dele. Eu acho isso e eu concordo com ele em relação a isso. Jorginho, galera, mudando de assunto aqui, vamos lá, mercado da bola. Jorginho não teve a reunião ontem, a tendência é que tenha essa reunião hoje, quinta-feira, entre José Boto e Jorginho. Por que não teve a reunião? Conflito de horário. Acabou não dando para um, nem dando para outro, mas o Flamengo continua insistindo aí para que o Jorginho assine esse pré-contrato e ele seja jogador do Flamengo antes do Super Mundial de Clubes. Competição essa que eu não considero a mais importante para o Flamengo, mas sem sombra de dúvidas será aquela que vai dar mais visibilidade ao Flamengo nessa temporada no cenário mundial, né? No cenário mundial. Mas eu acho que para título, acho que a diretoria está priorizando de maneira extremamente correta. Campeonato Brasileiro. Eu acho inadmissível o Flamengo, com o investimento que tem, não ganhar o Campeonato Brasileiro desde 2020. E se a gente for parar a analisar de lá para cá, o Flamengo poucas vezes liderou o Campeonato Brasileiro. Isso é terrível. Mas essa gestão do BAP chegou prometendo que a prioridade seria o Campeonato Brasileiro. Espero que assim seja. Para finalizar nosso vídeo, galera, só uma atualização dos jogadores aí. Hoje, quinta-feira, o treino é à tarde. A tendência é que o Danilo treine com os demais jogadores, tá? E fique à disposição para sábado. Alexandre e Juninho já estão treinando com os demais jogadores. E Michael e Cebolinha iniciaram a transição física, ou seja, deram um passo nesse retorno aos gramados após as lesões musculares que eles sofreram. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo na noite dessa quinta-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Flamengo e a informação urgente. Flamengo pode estar dando chapéu no Corinthians e contratando o meio-campista argentino Rodrigo Garro para brigar pela titularidade com a Arrascaeta. A nação pediu a contratação desse jogador e o Flamengo vai atrás desse atleta. É um jogador que dispensa comentários, é um cara assim muito técnico, é um cara que chega para agregar e agregar muito aqui no Flamengo, é um jogador assim sensacional. Aprovo e aprovo muito a chegada, né, de Rodrigo Garro no Flamengo. É um jogador assim, segundo o portal é bola VIP, né? Há uma imensa expectativa do José Boto formalizar uma proposta oficial por esse grande jogador. É um cara que, vou falar um negócio para vocês, elevaria muito o nível, né, de competitividade do Flamengo naquele setor de meio de campo. Então, amigas e amigos, eu quero saber de vocês o que vocês acham de ver Rodrigo Garro vestindo a camisa do Flamengo nessa temporada junto com o Jorginho. Quero ouvir a opinião de todos. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.